Então, pessoal, vamos voltar aqui para nossa segunda aula desse módulo. Nós falamos sobre o SPDA, revisando a aula passada. Falamos sobre a parte de SPDA estrutural, proteção contra desastres estruturais. É justamente a mais eficiente, tá? Como eu comentei anteriormente. Agora, nós vamos entender como que funciona essa questão do SPDA, né? Ele é um sistema, o SPDA é um sistema composto, pessoal, de três subsistemas. O que que seria? Opa, perdão. O que que seria esses três subsistemas? Seria basicamente isso aqui. Nós temos o sistema de captação. Quem é o captação? É o que está lá em cima do prédio, né? Eu vou tentar desenhar aqui um prédio. Bora ver se a gente consegue fazer uma coisa aqui legível. Minhas aulas aqui de desenho básico, computação, fazer com mouse não é fácil, tá? Então imagina que isso aqui é um prédio. E aqui o que nós temos? Os sistemas, né? Nós temos aqui o sistema de captação, que ele vai estar bem aqui, ó. Aqui nós temos o sistema de captação. Ele vai estar nessa região, que é justamente que ele vai fazer essa captação do raio. Ele capta esse raio e ele vai atrair. Então aqui eu tenho que ter saliência, eu tenho que ter os para-raios, eu tenho que ter a cordoalha, eu tenho que ter a cordoalha Frank, a cordoalha de Faraday, a haste de Frank para poder atrair esse raio. E depois nós vamos para o sistema de descida, que é justamente esse segundo cara aqui, que ele vai fazer a condução dessas descidas, que vai estar linkado aqui até lá embaixo. Tá? Então esse aqui é o subsistema de descida. Então esse segundo aqui é o subsistema de descida, que é justamente eu posso fazer descidas externas, né, com guias aqui, cabos, hastes, ou eu posso vir estrutural, como nós falamos anteriormente, faço descida estrutural. E nós temos o outro subsistema, que é justamente o subsistema de aterramento, que é esse que a gente vai fazer aqui, ó, o aterramento aqui com as hastes, tá? A gente coloca as hastes e faz o aterramento para poder ter essa dissipação aqui dentro. Então isso daqui é o subsistema de aterramento. Esses três subsistemas têm que estar bem dimensionados de acordo com a norma, para que você não corra riscos ou tenha problemas na hora de dimensioná-los, tá bom, pessoal? Então é muito interessante você trabalhar dessa forma, ter isso sempre em destaque, entender realmente como é que está acontecendo essa situação de dimensionamento, os fatores que existem aí. Desculpem, tá, pessoal? Eu esqueci minha mesa digitalizadora, então estou fazendo aqui com o mouse, mas o interessante é só vocês entenderem o que acontece. Por isso que eu falo, algumas pessoas falam aterramento como se fosse um outro sistema, mas na verdade o aterramento ele faz parte do SPDA, né? Ele é um subsistema do SPDA, mas ele também pode ser trabalhado de uma forma diferente, de uma forma mais específica. Por exemplo, um aterramento de uma subestação, por exemplo, de uma indústria, de um local onde eu tenho hastes, onde eu tenho data center, onde eu preciso realmente trabalhar essa questão das tensões de passo, tensões de toque. Então tenho que realmente verificar essa questão do aterramento. E aqui nós temos alguns exemplos de captores, pessoal, olha só, esse aqui é o captor tipo Frank, né? Vocês conhecem isso aqui, vocês já viram isso com certeza. E isso aqui geralmente existe no topo dos prédios e ele serve de trabalho aqui com a teoria das pontas, né? Teoria física. O que seria a teoria das pontas? Aqui nas pontas são concentrados as maiores cargas de elétron, ou seja, os elétrons eles se concentram nas pontas. Isso faz com que a descarga, no momento que ela enxerga esses elétrons, ela tende a vir para essa região protegida, porque como eu falei, o SPDA ele não espanta o raio, ele simplesmente atrai esse raio. Então, pelo fato dele atrair, ele tem que atrair para uma região segura, uma região preparada para captar essa descarga. E o para-raios ele é dimensionado para essa questão, para esse preparo. E aqui nós temos um outro exemplo, nós temos as malhas aqui, né, uma cordoalha de Faraday, porque aqui com certeza, né, a edificação é uma edificação mais
é que eu posso falar, uma edificação mais retangular. E aqui, pessoal, nós temos os captores intermediários, ou seja, ó, tá vendo esses captores? Nós temos aqui o nosso guia. Esse aqui é guia, não é isolador, é guia o nome disso. E aqui nós temos nossa cordoalha, tá bom? E aqui nós temos os nossos captores, que a norma indica que sejam instalados a cada 7,2 metros de distância um do outro. Para que eles servem, esses captores aqui, pessoal? Para intensificar, né, para aumentar a probabilidade do raio cair nessa zona protegida. Porque como ele tem essa ponta, ele trabalha com a teoria da ponta parecida com Faraday. Então ele aumenta a atração dos raios aqui nessa cordoalha. Nós já temos a cordoalha atraindo esse raio, mas quando nós instalamos esses captores de 30 a 50 centímetros, eles intensificam a atração dos raios. Então é muito importante ter todo esse sistema bem definido. Outra coisa são as descidas, tá, pessoal? Nós temos aqui desse lado esquerdo, né, uma descida não isolada, né? Por mais que tenha esses itens aqui, mas eles não são isoladores, eles são guias, eles estão guiando o cabo para o cabo não ficar solto e também para segurar esse cabo no momento de uma passagem de descarga, porque existe também a força mecânica atuando aí nesse cabo. Então nós temos aqui a descida externa. E aqui é aquilo que eu estava falando anteriormente. Aqui justamente a descida estrutural. Lembra? Nós temos aqui o subsistema de captação que está acima do prédio. E esse subsistema de captação, ele atrai esse raio. É uma barra de alumínio que tem aqui, que atrai esse raio, e eu tenho que fazer a conexão. Então eu faço conexão entre essa barra e ali a barra que está conectada, a barra que está justamente ali separada para conduzir estruturalmente até o fim, né, até lá a fundação, que é justamente o que nós vimos lá naquele slide de SPDA estrutural. Então isso daqui é o método, esse é o método mais eficiente, tá bom? Desde que eu garanta que exista realmente a continuidade dessa barra. E aqui nós temos o sistema de aterramento, pessoal. Olha aqui, isso aqui é um exemplo de uma obra de aterramento. Com certeza aqui vai ser uma obra empresarial, né? Uma indústria, pelo fato de se ter esse aterramento em várias malhas, que é uma característica marcante de indústrias, onde o aterramento tem que ser realizado de maneira bem mais precisa. E o que a norma exige para o aterramento? Que é a profundidade dessa cava, desse buraco, né? dessa vala por onde vai passar o cabo de aterramento, por onde ele vai ser instalado, tem que ser de no mínimo 50 centímetros de profundidade, tá bom? E para solos mais argilosos, tem a barro, que o barro ele é um péssimo condutor, o ideal é que você faça aí, se possível, de 70 a 1 metro de profundidade, para justamente trabalhar melhor essas subcamadas que existem de aterramento e melhorar ali a dissipação elétrica. E aqui nós temos um exemplo, nós temos uma haste de aterramento em que ela está fincada dentro dessa vala para aumentar também essa dissipação, e aqui o cabo de aterramento, né, a cordoalha de aterramento, que para o aterramento tem que ser de no mínimo 50 milímetros para cabos de cobre. E aqui um conector, né? Esse aqui é um conector de compressão, mas o ideal é que, se for trabalhar isso embaixo da terra, isso aqui vir a ser soterrado ou concretado, o ideal é que faça aqui justamente uma solda exotérmica, porque eu vou fundir esse material e eu vou ter certeza de que ele não vai perder essa conexão, né? Aqui ainda posso correr o risco, mas daquela forma não posso. Não tem como, só se a solda não for feita de maneira correta e ela perder, em vez dela fundir o material, ela começa a tirar as propriedades condutivas do material. Aqui nós temos um exemplo de instalação de captor tipo Frank, tá bom, pessoal? Eu coloquei aqui esse exemplo porque é um exemplo que muita gente se confunde. Nós temos aqui um prédio, né, uma torre, né, de 45 metros, 15 andares. É um prédio de médio porte.
E ele tem a sua própria captação, sua própria proteção, tipo Frank, beleza? Só que a proteção que é exigida dele é uma proteção para esse prédio, não para as outras casas que estão em volta. Então, o que acontece aí? No momento que o raio vir e descer, ele pode ou cair aqui, que tem a maior chance de atração, ou então não. Ou então não cai aqui, não é atraído para cá. Ele vem, o raio, ele procura uma região e pode ultrapassar essa zona de proteção e vir cair aqui em cima de qualquer outra edificação que está bem próxima, porque dependendo da altura, esse raio não pode chegar até o fim. Por isso que a gente precisa do anel de cintamento, que é para justamente proteger essas regiões que estão ali, como eu posso falar, desprotegidas por conta desse cone de proteção, tá bom? Então é muito importante a gente verificar isso. Outra coisa, nós estamos vendo aqui, nós temos aqui uma torre de iluminação, que pode ser uma torre de um campo, alguma coisa assim. Nesse caso, pessoal, toda a torre ou todo o poste pode ser utilizado como captor Frank, tá bom? Por exemplo, em quadras, em estacionamentos, nós utilizamos as torres como captores para poder aproveitar e melhorar a proteção de toda aquela região, daquela zona. Então, como aqui é um concreto, é um poste de concreto e não é condutivo, eu preciso ter o meu captor e descer ali com o meu cabo de descida para poder dissipar lá embaixo. Mas se fosse um porte metálico e que essa espessura do metal atendesse a essas especificações ali da tabela da norma, eu poderia utilizar ele como captor natural, ou seja, nem estaria necessário instalar esse captor aqui. A própria estrutura metálica do porte já seria um ponto de captação e condução até a terra. Então nós temos que trabalhar com custo-benefício, viu, pessoal? Nós temos que aproveitar todas as instalações, tudo que existe ali de estrutura para poder ser utilizada como um sistema de proteção em nosso SPDA. E aqui nós temos um exemplo de instalação da gaiola de Faraday, né? Olha a gaiola de Faraday. Quando que é utilizada a gaiola de Faraday? Quando é que ela precisa ser utilizada? Em situações onde a estrutura, a edificação, ela apresenta um formato muito mais retangular, como se fosse uma caixa. Então, como ela tem uma largura ou então um comprimento mais avantajado, maior, neste caso, o ideal é se trabalhar a conexão, a instalação por meio da gaiola de Faraday, tá? Porque a aproveitamento é bem maior. E aqui nós temos na gaiola alguns elementos, né? Nós temos aqui o elemento de suporte, né? Que é o nosso guia, e aqui nós temos o nosso cabo de alumínio. E o interessante é sempre trabalhar, por exemplo, aqui nós temos um telhado de duas quedas, né? Nós temos uma cumieira aqui no centro e o telhado de duas quedas, com inclinação bem pequena, mas nós temos que avaliar. O ponto mais inclinado desse telhado é justamente a cumieira, então nós temos que trabalhar a proteção dela, não simplesmente fazer aqui ao lado. Muita gente erra, a cumieira é o ponto mais alto e fica desprotegido, então o raio pode cair na cumieira e não necessariamente cair aqui na nossa malha de proteção. Então a cumieira ela tem que estar protegida também. E aqui nós temos o nosso subsistema de captação e os subsistemas de descida. Isso aqui é um SPDA não isolado, porque isso não é isolador, isso é um guia e ele está fixado na própria estrutura, na própria edificação. Por isso que ele não está isolado. E por último, pessoal, nós temos aqui o nosso exemplo de instalação híbrido. Ou seja, por que é híbrido? Porque ao mesmo tempo que ele está utilizando a captação do tipo Frank, ele também conecta essa captação do tipo Frank em uma captação do tipo Faraday, ó, com malhas de Faraday, e isso tudo está conectado. E o interessante aqui é o seguinte, ó, nós temos uma edificação e aqui nós temos uma outra ao lado. Tem que haver a equipotencialização das edificações, principalmente se elas estiverem compartilhando da mesma rede de energia, porque senão eu vou ter diferença de potenciais no momento de uma descarga e eu posso induzir correntes na minha rede a partir do terra. Isso é muito perigoso. Então aqui, ó, eu faço a equipotencialização de todo o SPDA. Todos estão conectados. Nós temos aqui as nossas caixas de inspeção da terra e nós temos a nossa caixa de inspeção nas descidas.
As duas são obrigatórias. Eu posso eliminar as caixas de inspeção da descida se eu tiver em cada descida uma caixa de inspeção de terra. E aí, para poder fazer os ensaios de continuidade, não preciso desconectar. Eu preciso desconectar o aterramento desse subsistema de captação e descida, para poder verificar se existe ou não continuidade. Então, isso é um exemplo de um SPDA que geralmente é trabalhado, pessoal. Não foge disso, né? A gente vai ter que trabalhar tanto Frank quanto Faraday em alguns sistemas, só que o interessante daqui é saber identificar tudo o que é necessário e a forma correta, segundo a norma, de ser utilizado. Por exemplo, nós temos aqui soldas exotérmicas, nós temos conexões, nós temos aqui conexões com equipamentos e tudo isso daí. Perfeito? Então, entendemos um pouquinho da topologia, né? De como identificar os tipos de SPDA.